Imagina aquela situação de a gente estar ali no consultório com o nosso paciente, de repente o nosso paciente começa a paralisar. Ele não fala mais tanto e você vai ficando assim, ai meu Deus, não sei mais o que fazer com esse paciente, que esse paciente não fala mais. Não sei mais o que fazer, eu tô sem criatividade do que fazer ali, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que saber alguma coisa. Eu tenho que falar alguma coisa, eu não sei mais o que fazer. E aí, gente, isso, olha, é mais comum do que você imagina, viu? Não é só com você que acontece isso, não. Faz parte de digamos, de um fenômeno aí da nossa área clínica, né? Nós, psicólogos, sim, passamos por isso. Não é qualquer profissional, não. O médico, não, é o psicólogo. Então, gente, quando acontece isso, é claro que a gente negligencia uma pessoa que tá ali mesmo, né? Porque eles não são obrigados a falar sem saber o que tem a falar. Mas é importante pra gente ser um bom condutor desse processo terapêutico. Agora, por que será que a gente não é um bom condutor no nosso processo terapêutico? Uma das coisas que o projeto, né, a gente faz muitas pesquisas, né, para que a gente possa sempre melhorar, né, o nosso conteúdo, para que a gente possa sempre entender o que está acontecendo. Nós entendemos, a primeira mão, que o psicólogo precisa, para atender principalmente demandas graves, que o psicólogo precisa da prática clínica, né? E a gente não tem isso na faculdade, porque a gente estuda teorias, né? Só que mesmo a gente estudando teorias na faculdade, né, a gente sai dali sem prática clínica, né? Então a gente senta ali, o que eu faço? Como é que eu pego isso e ponho na prática, né? Como é que eu faço isso? Isso é uma das problemáticas que a gente tem. A gente não conhece a nossa prática clínica. A gente não sabe que a gente não é só um terapeuta, a gente é um psicólogo também, né? A gente não é só um terapeuta que vai atuar na abordagem da gente. Mas agora, gente, uma coisa que é muito importante, a gente entendeu essa questão relacionada à nossa prática clínica. Mas depois, né, de todos esses anos que a gente tá aí, né, seguindo com os psicólogos, a gente começou a entender também, né, como eu faço muitos estudos de casos dentro do nosso projeto, lá do nosso curso fechado, eu comecei a compreender também que uma das coisas que estão faltando também para o psicólogo é a própria teoria. Que a gente sai da faculdade bem capenga. Gente, isso é uma realidade. Eu também saí capenga da faculdade. É uma faculdade muito generalista e é importante que seja, porque a gente tem que olhar um olhar global, geral do indivíduo. A gente estuda ali desde comportamento a sentimento, a gente estuda questões neuronais, a gente estuda questões sociais, a gente estuda família, grupos, ou seja, a gente tem que estudar sobre tudo, porque nós somos o profissional que entende o ser humano de forma mais profunda, dentro da sua subjetividade. Então, claro que a nossa faculdade ela tem que ser ampla, só que por ela ser ampla, a gente sai um pouco capenga nessa teoria também, né? A gente precisa se aprofundar muito. A teoria acadêmica, ela é muito importante pra gente, mas ela não efetivamente ajuda a gente na prática. Então a gente precisa entender a nossa teoria também, só que alocada à prática. E o problema é que a gente não vê isso em lugar nenhum, né? Então a gente precisa alocar a nossa teoria à prática. Como eu falei anteriormente, os alunos, inclusive, né? Uma das soluções que a gente está dando ali para os alunos, e eu quero que vocês sigam essas soluções, vocês que não são alunos, mas que você pare para pensar nisso. Toda vez que a gente não tem criatividade, é porque a gente tá com pouco conhecimento naquele assunto, né? Tem assunto que a gente tem criatividade pra caramba. Eu sou super criativa na cozinha, gente. Vou dar um exemplo aqui. Sou super criativa na cozinha, porque eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto de ler. Minha família, todas as mulheres da minha família cozinham muito bem. Agora, na prática clínica, o buraco é mais embaixo, porque pra gente ser criativa e ter bastante conhecimento, a gente tem que ler, começando pelas nossas abordagens. A gente tem que começar a ler sobre as nossas abordagens. A gente tem que começar a entender sobre as nossas abordagens, os contextos teóricos da nossa abordagem, né? Construtos da nossa abordagem. Porque na hora da prática clínica, é isso que a gente está observando ali. A gente não está observando o que essa pessoa está dizendo simplesmente. A gente está observando o que está latente a ela, né? Então, se a gente não sabe o que está latente a ela, a gente bloqueia sim. Outra coisa que bloqueia a gente é não só a leitura da nossa prática, mas se interessar por assuntos diversos. O psicólogo vai lidar com temas sociais, com temas diversos. Eu costumo até falar que o psicólogo, ele precisa se aprofundar um pouquinho em várias áreas. Olha, eu tenho um paciente que ele é escritor, mas eu tenho um paciente que é físico. Vai entrar agora num doutorado em física. Ou seja, são áreas completamente diferentes. Eu tenho que minimamente... Claro que eu não vou estudar física, não vou estudar literatura, não vou me aprofundar nessas áreas, mas eu tenho que minimamente entrar um pouquinho no universo deles. E aí o psicólogo tem que gostar de estudar, ele tem que destravar isso, ele tem que destravar essa coisa de gostar de estudar, de se interessar e de,
pensar, se interiorizar. Porque, gente, quando a gente vai dialogar com uma pessoa, quando a gente vai causar uma dialética, né? Porque é uma dialética que a gente vai causar ali, um questionamento socrático, uma dialética, uma escuta flutuante. Quando a gente vai causar essa dialética com o nosso paciente, a gente minimamente tem que ser aquela pessoa que também já pensou naquilo para a sua própria vida. O psicólogo, ele precisa desenvolver esse equilíbrio entre a comunicação, né? A comunicação social, né? Essa coisa de trazer o que está externo a ele e fazer com que seu conhecimento destrave, mas também precisa ter uma habilidade de se interiorizar, de refletir, de pensar em si próprio, de pensar sobre como aquilo seria se fosse com ele, ou crescimento pessoal mesmo. E uma das coisas que eu vejo, assim, que falta às vezes no psicólogo, é essa curiosidade, né? O meu paciente está vivendo com muita culpa. Como trabalhar a culpa? Primeiro, eu como psicólogo tenho que entender o que as diversas abordagens, o que o universo teórico fala sobre culpa. Eu preciso estudar sobre culpa. Por quê? Culpa também é um sentimento que eu quero saber. Eu sou um ser humano, eu também posso sentir culpa. Eu também quero entender sobre essa culpa. Eu também quero entender sobre o que pode estar acontecendo comigo ali, para que eu possa ter ideia de diálogo, porque eu possa dialogar. O processo terapêutico, seja ele de qualquer abordagem, ele é um processo que requer muita criatividade, como a colega falou ali, mas ele requer que a gente traga bastante conhecimento. É um processo de conhecimento, não só de si próprio, mas do mundo que rodeia. Como é que se consegue criatividade? Um conhecimento. Quanto mais eu conheço sobre tudo, sobre o mundo, eu posso testar, eu posso aplicar, eu posso errar também, quando eu me dou o direito de errar, direito de acertar. E o paciente ou o cliente que entra ali e ele não tem essa abertura, esse, abrir de mente, de conhecimento, ele vai ficar travado ali também, ele não vai ter desenvolvimento que precisa no seu processo. Processo terapêutico é processo de conhecimento. Se a gente não conhece a nossa área, a gente não conhece, claro que a gente fica travado. Agora, sobre a teoria, né? A gente está lá dentro da teoria, sem saber o que falar com o paciente. Muitas vezes é porque a gente não sabe nem o que pensar sobre aquele assunto. O psicólogo que não sabe sobre o que pensar sobre culpa, sobre medo, sobre estresse, sobre família, sobre conflito, sobre religião, sobre... O psicólogo que não pensa muito sobre essas áreas, não pensa e pensar e se aprofundar, e ler, estudar, e ele não tem muito repertório mesmo para criar agora. Puxa vida, Rosileia, eu acho que isso pode estar acontecendo comigo. Caramba, agora eu não sei nem por onde começar isso. Um ponto que acontece que a gente não consegue se aprofundar em nada é porque, assim, a gente sabe que tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra ler, muita coisa pra estudar. Quando eu falo assim, então, meu Deus, pra minha prática clínica eu vou ter que ler muito, vou ter que estudar muito. Sim, a gente vai. Só que a gente precisa começar por um passo só. A gente não precisa começar, né, de uma forma, né, pegando tudo. Agora, na internet, hoje a gente estuda pela internet, né? Hoje é uma realidade que não tem mais volta. A gente estuda pela internet, tem cursos online, isso é maravilhoso pra gente, mas às vezes é uma perdição. Porque tem muita coisa pra gente estudar na internet. Ai, tem uma pessoa que fala ali que eu adorei, tem outra pessoa que fala ali que eu adorei, tem outra pessoa que fala ali que eu adorei. Ah, eu adoro tudo. Gente, quem adora tudo não adora nada. Quem gosta de tudo é só uma forma de você não fazer mais nada. Então, gente, independentemente do que vocês estão seguindo, não, hoje vocês estão aqui, mas pode ser que vocês vão para outro lugar, não tem problema. Mas sigam um método, uma coisa específica. Então, gente, uma dica que eu dou, né, para que a gente já entendeu que uma das coisas que travam a gente na terapia é a falta de entendimento sobre a nossa prática, sobre a nossa própria teoria. Às vezes a gente não sabe nem que teoria seguir, né? Mas se a gente já sabe, falta de aprofundamento na nossa teoria. Agora, dentro do processo, também existe outra coisa que a gente tem que preencher o processo de conhecimento. Tanto conhecimento teórico, mas também conhecimento da vida. Aí, uma vez me perguntaram se é um psicólogo muito jovem, ele pode ser um bom psicólogo, ele pode ser um melhor psicólogo do que um psicólogo mais velho. Desde que ele saiba o seu processo terapêutico, conheça e seja uma pessoa curiosa, estude. Ele não precisa ter uma vivência enorme, porque a gente vive a vida e a vida vai passando no nosso olho e a gente está olhando para o outro lado. Então não tem a ver com idade, tem a ver com curiosidade. Eu sou curioso, eu quero entender sobre mim, eu tô fazendo um processo de crescimento e autoconhecimento meu, sim, vai me ajudar. Outro ponto é o ponto relacionado à nossa organização desse estudo. Se eu tenho muita coisa para ler, muita coisa para me aprofundar, eu preciso seguir um método, né? Já que eu tenho um monte aí na nossa internet, seguir um método que me ajude a isso, que me ajude a seguir
em frente, sair de um ponto A e ir para um ponto B. Se eu fico pulando igual uma galinha tonta para tudo quanto é lado, eu não saio, gente. Faça isso com organização. Se a gente pula de galinha, a gente vai precisar otimizar, mas aos poucos. A gente vai precisar ampliar esse conhecimento, mas é aos poucos. Obrigada, gente, pelo carinho. Bom dia a todos, tá? E vamos focar. Tchau, tchau, gente.